Irmãos, a paz do Senhor. Hoje, uma terça-feira, 1º de setembro de 2020, vamos ler aqui no livro de Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, depois o mesmo capítulo 6 e o versículo 6, 6 e 3 e 6 e 6. O 6 e 3 do livro de Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que rega a terra. O 6 e o 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Eu quero misericórdia, não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Parece uma incógnita, parece com aquilo que você não vai conseguir entender o que ele diz. Primeiro ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele diz que é como a chuva seródia que rega a terra. Aquela chuva fora de tempo que você não espera. Aqui mesmo eu estou com as plantações no fundo do meu quintal, que eu mantenho uma horta sempre. E algumas coisas dá para molhar e outras não. Passou 2 semanas praticamente sem chover. Eu precisava molhar todos os dias 6 horas. Hoje, não. Ela chegou sem ninguém esperar e já molhou tudo. Assim é o conhecimento de Deus. Quando ele chega na vida de alguém, esse alguém se transforma. Esse alguém constrói uma nova roupagem. Porque quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, olha, conhecer a Deus é muito mais do que saber que Ele existe. Saber que Ele existe não é conhecer. Você conhece Bill Gates? Não, mas você sabe que ele existe. Você conhece Mike Tyson? Não, você sabe que ele é um pugilista, um carrasco. Você sabe quem é ele. Você sabe quem é Pelé? Você conhece Pelé? Não, você sabe quem ele é, mas você não conhece. Você não tem a proximidade com ele, você não sabe como ele é. Zico, tantas outras pessoas, você conhece as pessoas de ouvir falar, mas você não tem a proximidade com ela, você não tem afinco com ela. Ele diz: conheçamos e prossigamos. Isso é, ao primeiro passo no que você aceita Cristo, você dá um passo na direção do Senhor. E o Senhor vai te revelando aos poucos aquilo que você precisa saber. Jamais Jesus te revelaria toda a sua trajetória que talvez você não suportasse. Ele vai eliminando as purezas da sua vida, limpando, como o marceneiro que pega aquela peça bruta e vai tirando as arestas do lado e do outro, que não serve para isso, mas serve para aquilo, até chegar na parte principal da madeira. É assim que Jesus faz. Ele vai lapidando, ele vai tirando as arestas. E isso daí só pode acontecer na segunda fase, não quando eu conheço a Jesus, mas quando Jesus, não quando eu conheço a Jesus, mas quando eu prossegui, eu não desisti, eu queria saber mais sobre ele. Como assim? Lembra de Jó? Veja o que Jó diz. Jó diz no seu versículo 42, eu te conhecia de ouvir falar. Observe essa expressão de Jó, como é profunda. E quando ele faz essa afirmativa aqui no capítulo 42, é isso que Oséias está falando. Quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. No capítulo 42, no versículo 5 de Jó, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi
mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Então, uma coisa é você saber que ele existe. Jó sabia que Jesus existia, que Deus existia. Jó oferecia sacrifício todos os dias pelos seus filhos, mas ainda ele não tinha tido um encontro real e pessoal com o Senhor. Todas as pessoas da história da Bíblia, relatado, que tiveram um encontro real e pessoal com o Senhor, eles deram uma guinada na sua vida. Eles retrocederam, eles voltaram. 2 discípulos a caminho de Emaús, quando eles percebem que aquele terceiro passageiro, aquela terceira pessoa era Jesus. Aqueles discípulos iam sem destino. Eles iam a caminho de Emaús. A Bíblia não diz que ele ia para Emaús. Eles iam a caminho de lá. Eles iam sem destino. Mas quando eles perceberam que aquele homem era Jesus, eles dizem assim, depois da oração, do partir do pão, ele diz, porventura não ardia os nossos corações quando ele falava conosco? Ninguém que se encontra com Jesus será mais a mesma pessoa. Por isso que é necessário conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Aí no versículo 6, esse é o versículo 6 e o versículo, capítulo 6, versículo 3, e no capítulo 6 e o versículo 6 ele diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu tenho dito, irmão, que tem gente pecando sem saber, e outrora acha que é pecado o que não é. O que é isso? Falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Conhecimento. Eu não estou me referindo aqui a conhecimentos acadêmicos, porque isso não interfere em nada na vida espiritual. Tanto faz o completamente leigo, como aquele que tem um PhD. Para Deus tudo é a mesma coisa. Isso não interfere em nada. Interfere no que ele pode fazer, no relacionamento pessoal dele com outras pessoas, mas com a vida espiritual não. E Jesus disse que quero, olha a expressão, quero misericórdia e não sacrifício. A misericórdia de Deus, né? Conhecimento, mais do que os holocaustos. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas se preocupa com aquela palavra que Jesus fala dos montes, clamar em alta voz no monte da minha santidade e não no monte de terra? As pessoas se afastam de casa, vai para o meio do mato, ou pode ter uma cobra, às vezes invadindo a propriedade privada, para clamar a Deus, entendendo eles que aquilo os aproxima de Deus. Desculpa, isso é sacrifício de tolo. O teu relacionamento com Deus, a tua vida pessoal e espiritual com Deus, determina a resposta das suas orações. O ambiente em que você vai não vai interferir. Quem interfere na resposta é a sua vida. Se você tem uma vida espiritual com Deus, se você tem crédito diante de Deus, tanto faz você orar dentro do seu quarto, no banheiro, dirigindo o seu carro, pilotando a sua bicicleta, andando a pé. Trabalhando no escritório, na roça, limpando mandioca, brocando, como nós fazíamos no interior da Paraíba, limpando terra seca. Nada disso interfere. O que vai determinar é a sua vida diante de Deus. Ah, nós vamos para o monte que Deus vai responder a oração. Isso é engodo, isso é engano. Isso é obra de Satanás. Jesus não é o lugar que vai fazer que Deus determine as suas orações, que Deus responda as suas orações. É a sua vida, é a sua fé diante de Deus. Muitas coisas são sacrifício de tolo. Jesus disse, eu quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. Aí ele diz, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Isso é mais do que os sacrifícios.
Então, o lugar aonde você está, se é no monte, se é em casa, se é trabalhando, se é andando, se é trabalhando, seja lá onde for, não vai interferir na resposta. A resposta está na tua vida. Como tem andado? Quando dobras os joelhos para ver Jesus aonde? Na cruz do Calvário? Porque ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Quantos pregadores mentirosos, inescrupulosos, pregando no meio da igreja, e eu digo porque eu já presenciei, chega a dói meu coração, estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo acolá, uma igreja que está cheia de anjos, Jesus não está nela. Aí entra o conhecimento. Se essa igreja está cheia de anjos, será que Jesus está ali? Posso te afirmar que não. Por que que não? Jesus diz assim, aonde tiver, em verdade vos digo, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Foi Jesus que disse isso. Se você está vendo anjo, Jesus não está na tua igreja. Mas Juraci, anjo de Deus é importante, maravilha que é. Quando eles trazem as mensagens, mas essa não é a função. Vamos dar exemplo de um grande homem de Deus, Moisés. O povo pecou. E Deus queria destruir aquele povo e Moisés se humilhou e pediu a Deus que não destruísse. Mas Deus ficou indignado com todo mundo e disse, sabe de uma, Moisés? Tá bom, mas eu não vou subir mais com você não. Eu vou enviar o meu anjo, mas não vou mais com você. Sabe o que é que Moisés disse a Deus? Se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava dizendo, não me force sair sem a sua presença, eu não vou sair sem a sua presença. Moisés não queria a presença de um anjo, queria a presença de Deus. Então o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. O inimigo tem enganado a igreja de Cristo severamente por falta de conhecimento, por falta de discernimento espiritual. Então vamos pensar nisso. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conheça mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Aí tu verás que haverá realmente uma mudança, mas uma mudança para melhor.